Que a graça de Cristo seja conosco, conectados com a palavra. Hoje, em consonância com a outra programação que nós temos no final do dia, que é Anoitecendo com a Palavra, eu quero ler o capítulo correspondente à leitura de hoje naquela programação, que é o capítulo 2 do livro de Juízes. Juízes, capítulo 2. Nós temos o seguinte nesse texto: o anjo do Senhor em Boquim. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi, com juramento, dar a seus antepassados. E eu disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os seus deuses serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e o lugar chamaram de Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Desobediência e derrota. Triste, né? Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra e cada um na sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor fizera em Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança em Timate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, o que o Senhor havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, os quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava como juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhe cultos e adorando-os. Recusavam-se a abandonar as suas práticas, o seu caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E ele disse: Como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor, se andará nele como fizeram seus antepassados. O Senhor havia prometido que essas nações permanecessem, não os expulsou de imediato e não os entregou nas mãos de Josué. É interessante o que nós vemos aqui. Eu queria dar um destaque assim no versículo 22, que fala que mostra que Deus é soberano, e disso nós não temos nenhuma dúvida. Deus é o herói da história. Deus é bondoso, Deus é paciente, Deus é justo e compensa
com fidelidade e equivalência à maldade moral e espiritual. Deus havia prometido exterminar totalmente os cananeus para dar a terra aos israelitas, que está lá em Êxodo 23, versículo 23. Então, por que razão alguns cananeus foram preservados? Há pelo menos 4 motivos para tanto. O primeiro motivo é para castigar Israel. Versículo 20 do capítulo 22 diz isso aí. Segundo motivo, para testar a fidelidade do seu povo. Versículo 22 do capítulo 2. Para treinar jovens para a guerra. Está lá no capítulo 3, versículo 2. Treinar jovens para a guerra. E quarto, para que os animais selvagens não predominassem na terra desabitada. Estava previsto lá em Êxodo capítulo 23, 39, fala a respeito disso. E Deuteronômio 7, 22, repete essa situação também. Então o Senhor permitiu que remanescentes dos cananeus ficassem na terra, para que o povo de Israel pudesse conhecer mais a si mesmo. E Deus afirma que o coração humano é enganoso e desesperadamente corrupto, como diz Jeremias 17, versículo 8. Nem sempre estamos dispostos a crer nisso, até que isso seja escrito em letras garrafais pelas provas às quais nós somos submetidos. Aí, então, descobrimos quão verdadeira é essa triste experiência. E Israel experimentou isso. Que Deus nos livre de situação como esta. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai Celeste, muito obrigado pela Tua Escritura, que mostra como nós não devemos andar no caso desse capítulo que acabamos de ler. Ajuda-nos, ó Deus, a não praticar as coisas que te aborrecem e que tu não concordas, mas que nós possamos fazer aquilo que é da tua vontade e do teu querer. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.